Olá pessoal, tudo bem? É a Gorete. Hoje eu vou gravar um videozinho curto para vocês, para a gente falar sobre um dos temas estudados, né? A aula da semana passada do CMSP falava sobre democracia greco-romana, e aí a gente vai entender por que a gente usa esse termo democracia greco-romana. Por muito tempo, nós tivemos na Grécia Antiga um pequeno grupo de pessoas que eram considerados cidadãos. Cidadãos eram aqueles que possuíam direitos políticos e econômicos e tinham poder de decisão e de participação dentro da sociedade. Com o passar do tempo, a maior parte da sociedade grega, da população que compunha, em específico, a cidade de Atenas, começa a reivindicar reformas nesse sistema de organização política dentro da sociedade grega. E aí começa um conjunto de reformas, né? E essas reformas serão feitas por legisladores, né, por representantes políticos, e esses legisladores vão construir ao longo do tempo essa nova forma de governo ou de participação dos indivíduos dentro da sociedade, que é o sistema democrático da Grécia Antiga. Nesse sistema democrático, né, sistema de organização política, nós tínhamos aí algumas definições. Tá? Então, o sistema democrático pressupõe que passarão a existir leis que darão direitos, que concederão direitos escritos a pessoas que vivem dentro de um determinado território. Nesse caso, a Grécia Antiga, na cidade de Atenas. Tá? Então, o conceito que vai ser formulado na polis de Atenas. No que consiste essa democracia? Esse sistema democrático, ele vai representar um conjunto de leis escritas, e essas leis escritas vão conceder direitos de participação e de decisão, né? Direito de poder falar e dialogar e discutir e propor determinados assuntos dentro da polis ateniense. Quem serão esses cidadãos a partir dessa reforma no conjunto de leis escritas que passarão a existir dentro da polis ateniense? Serão homens, filhos de pai e mãe ateniense, tá? Homens, filhos de pai e mãe ateniense, podem participar das assembleias, participar das decisões da polis ateniense. Mulheres, estrangeiros, crianças e escravos estavam excluídos dessa participação. Não podiam fazer reivindicações, não podiam participar das assembleias, ou seja, eles não tinham voz e nem voto. Não tinham direito à participação. Podiam ir às reuniões, às assembleias, mas não tinham o direito de fala. Né? Com o passar do tempo, nós vamos ver que, historicamente, o conceito de democracia vai sofrendo alterações. Se a gente pensar aí na Grécia Antiga, estamos falando antes de Cristo, e aí se a gente for pensar nos dias atuais, o conceito de democracia veio evoluindo ao longo do tempo histórico, dos períodos da história da humanidade. Então, quando a gente pensa na democracia hoje, na atualidade, nós pensamos em direitos garantidos por lei, continua semelhante à Grécia, que são direitos garantidos por lei. Existe um conjunto de leis que garantem o direito aos indivíduos que vivem naquele determinado lugar, daquele determinado país, e essas pessoas têm direitos e deveres. Então, quando a gente pensa na democracia hoje, né, nós continuamos praticando o sistema democrático que surge lá na Grécia Antiga, e ele continua sendo praticado na atualidade. Então, o que nos garante a democracia? Os direitos, né? Direitos esses que são direitos garantidos por lei. Então, nós temos a Constituição Federal, que é o conjunto de leis que regulamenta todo o funcionamento da sociedade brasileira. E aí, né, essa democracia nos dá direito, por exemplo, liberdade de expressão, de representatividade política, de representatividade social, os diferentes grupos, por exemplo, movimento negro, movimento de mulheres,
movimento de trabalhadores, movimentos de sem terra, movimentos urbanos por moradia, movimentos quilombolas, que são os descendentes dos africanos, né, dos quilombos que foram formados ao longo da história do Brasil. Então, todos esses toda a participação desses grupos e desses indivíduos dentro da sociedade são garantidas pelo sistema legal, que é a Constituição, e essa prática, essa vivência desses direitos de expressividade, de ter garantia à escola, à saúde, direito à fala, a expressar os seus pensamentos, esse que é o grande fundamento da nossa democracia na atualidade. Homens participam, mulheres participam, crianças participam, há um conjunto de direitos garantidos à criança, à infância, à adolescência, aos idosos. Então, o conceito de cidadania, com o passar do tempo, foi expandido. Então, a gente vai ver que a cidadania na Grécia Antiga se limitava a homens, filhos de pai e mãe ateniense, né? E hoje a democracia, né, a participação dentro da sociedade, do ponto de vista de reivindicações, de concordâncias ou discordâncias na maneira como a sociedade está organizada ou como as coisas acontecem dentro da sociedade. Então, é extremamente importante a gente perceber que houve uma melhora no conceito desse sistema de organização dentro da sociedade. Então, nós estamos falando da democracia. Tá? Então, o sistema democrático surge na Grécia Antiga, em específico na polis ateniense, e ele tem como objetivo ampliar a participação, né, dos indivíduos que fazem parte daquela sociedade, que vivem naquele determinado lugar. No nosso caso, né, nós falamos da cidadania do povo brasileiro, dos direitos de participação, né, de liberdade de expressão, direito à escola, direito à saúde pública, segurança pública, tudo isso está contido no pacote de cidadania, assim como o respeito às regras. A cidadania não corresponde só o direito, mas sim, né, o cumprimento das regras para o bom funcionamento da sociedade. E ele nos garante liberdade de expressão, liberdade de circulação, né, liberdade de debate, de amplo debate sobre determinados assuntos dentro da sociedade. E aí a gente vai pensar uma outra forma de organização política dentro da sociedade, que a gente vai copiar da antiguidade, em específico dos romanos. Nós vamos copiar dos romanos o nosso sistema de governo, que é a república, o nosso modelo de organização política dentro da sociedade. E aí, quando nós falamos de uma república, nós falamos de um tipo de governo que representa todos os cidadãos dentro de uma sociedade. Então, a república é um conceito de organização romano. Foi no período da república em que os romanos expandiram seu território e conquistaram o maior volume de terras dentro da Europa, né? Conquistaram praticamente boa parte do território europeu. E aí a gente tem essa forma de governo, ela vai estabelecer que o Estado pertence a todos, né? E que todos têm o direito de participação. E que dentro desse direito de participação, né, a gente vai criar aí a estrutura de democracia. Nós vamos juntar duas formas de governo. A estrutura republicana, né, trazida do conceito de república, utilizado pelos romanos, que coloca que a administração de um país é pública, pertence a todos os grupos, né, e que ele pode participar ativamente das decisões dessa sociedade, tá? Então são esses exemplos que nós herdamos na atualidade dos gregos da antiguidade e dos romanos da antiguidade. Né? Nós juntamos aí duas formas de governo, de organização política e social, e nós utilizamos isso na atualidade. Isso nos garante aí um conjunto de leis escritas que nos concedem direitos e participação na administração pública e na maneira como a sociedade vai ser organizada. Por exemplo, de que maneira o dinheiro público vai ser gasto,
né? Se os investimentos estão acontecendo, a gente vai criar um sistema de organização onde a participação de todos que nascem dentro daquele território sejam garantidas por lei, que é isso que garante a democracia e a república, que é um sistema de governo que representa todos os cidadãos e indivíduos que vivem dentro de uma sociedade, né? De um país com território delimitado, tá? Então, essas são as influências que nós herdamos dos gregos e dos romanos para a atualidade. E aí a gente vai pensar que ao longo do tempo, o sistema, os sistemas de organização social e político da antiguidade, que ele nos vale até hoje. Claro que ele passou por algumas transformações, né? Grandes transformações ao longo do tempo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês estejam bem. E ao longo desse bimestre terão videozinhos curtos produzidos pela Pro para a gente pensar algumas questões de conteúdo, tá? Então é isso. Beijo, beijo. Espero que todos vocês estejam bem.